Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, e o versículo 21. Assim está escrito: Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Esta foi uma palavra de testemunho de Paulo diante daqueles irmãos da igreja na cidade de Corinto, demonstrando a seriedade, a pureza, a transparência e a honestidade com que ele trabalhava para o Senhor, tanto diante do Senhor como diante das pessoas. Paulo era aquele homem usado por Deus no lado espiritual, mas também ele tinha muito trabalho do lado, digamos, social, no sentido de encontrar pessoas em necessidade e fazer o que estivesse possível diante dele para ajudar, socorrer aquelas pessoas. Ele foi alguém também que na sua vida passou de ministério, passou por algumas situações difíceis e tiveram aqueles irmãos que lhe estenderam a mão, estiveram sempre prontos para ajudá-lo. Houve igrejas, por quê? Porque sabiam da sinceridade de Paulo, da seriedade com que ele trabalhava e a maneira fiel como ele se portava diante das pessoas, tanto dos irmãos quanto dos não-irmãos, aqueles que ainda não tinham se convertido. Então Paulo, ele tinha um testemunho, tanto dentro da comunidade cristã, como fora dela. E ele era conhecido por esse testemunho que ele tinha e demonstrava. Então, quando chegou neste ponto aqui, esse capítulo 8 desta segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o que aconteceu aqui? Aconteceu um problema na Judéia. Os irmãos que moravam lá na Judéia, eles estavam atravessando por uma crise, uma dificuldade. E todas as pessoas passam por isso. Não tem um único sobre a terra que não tenha, num momento ou outro, passado por uma crise, uma necessidade, uma dificuldade, um aperto, precisando de um socorro, de uma ajuda, seja ela financeira, seja ela alimentícia, seja ela de palavra, de encorajamento, de presença, enfim. O certo é que todos nós temos esta experiência de passarmos por situações difíceis, em que ficamos privados de muitas coisas em necessidade. E neste momento, o Senhor Deus, que conhece a cada um, que lhe é fiel, ele trabalha de tal maneira que ele toca no coração de alguém, levanta pessoas, às vezes desconhecidas, estranhas ao nosso contato, mas que, no entanto, eles estiveram na vontade de Deus e naquele momento o Senhor Deus utilizou-se daquelas pessoas para vir em nosso socorro e nos ajudar. Deus abençoe Felipe Barbosa. Então aqui, o que aconteceu aqui? Os irmãos lá da cidade da Judéia eram irmãos carentes, necessitados, eram pessoas, como nos dias de hoje, eram pessoas pobres. Eles não tinham muitos recursos e pela essa pobreza, pela dificuldade que acontecia naquela época, Paulo, quando tomou conhecimento da situação daqueles irmãos, ele moveu-se de compaixão. Paulo estava num outro lugar, numa outra cidade. Deus abençoe a irmã Doraci Chiarelli. Então, ele estava numa outra cidade, fazendo um trabalho para Deus. Mas ele não ignorou aqueles irmãos da Judéia, e aonde ele estava, não era muito perto, mas ele se dispôs a se colocar nas mãos de Deus para ser um socorro, um instrumento, alguém que, dentro das suas possibilidades, iria fazer o necessário para, pelo menos,
minorar o sofrimento daqueles irmãos que estavam lá na Judéia. E ele comunicou isso às igrejas que estavam na cidade da Macedônia. As igrejas da Macedônia já estavam vivendo uma outra situação um pouco melhor, não tão difícil quanto aqueles irmãos da Judéia. E quando Paulo comunica aos irmãos da Macedônia, eles prontamente se dispõem a ajudar. Agora aqui, uma coisa interessante que eu observo nesse texto. Paulo tinha credibilidade diante daquelas pessoas. As pessoas confiavam no que Paulo dizia. Então, observe que um primeiro princípio que nós precisamos colocar em evidência na nossa vida é construir uma credibilidade diante das pessoas, que quando elas estiverem diante de nós ou na nossa ausência, elas tenham de nós um testemunho da nossa conduta, do nosso caráter, o nosso procedimento. Então Paulo era essa pessoa. Quando ele chegou na igreja da Macedônia, que ele notificou aqueles irmãos sobre a dificuldade dos irmãos da Judéia, os irmãos da Macedônia, eles receberam a manifestação da graça de Deus e eles deram recursos e também se colocaram à disposição para fazer alguma coisa. Então veja, aqui no capítulo 8, quando Paulo relatou diante daqueles irmãos a tribulação, a dificuldade dos irmãos da Judéia, os irmãos da Macedônia procuraram se unir a Paulo para fazer alguma coisa em socorro àqueles irmãos. E no versículo 5 ele diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E como em tudo o que eles fizeram, eles procuraram, daquilo que eles tinham, suprir a necessidade daqueles irmãos de uma outra cidade. Não era o conhecido deles, não era o parente deles, não era a pessoa próxima deles, mas eram irmãos em Cristo. E se eram irmãos em Cristo, eles sentiram-se no dever de socorrer e ajudar, porque eles estavam trabalhando na mesma causa, servindo ao mesmo Senhor. Então não havia diferença, embora um estando numa cidade, outro estando em outra cidade. Mas quando Paulo chega à Macedônia e fala da situação dos irmãos da Judéia, a pobreza que eles estavam vivendo, a necessidade que eles estavam tendo, os irmãos da Macedônia se prontificaram. Não, estamos aqui, vamos ajudar. São nossos irmãos que estão lá numa outra cidade, numa outra região, sofrendo, e nós aqui, por graça de Deus, temos o suficiente. Vamos então, daquilo que recebemos do Senhor, partilhar com aqueles irmãos que estão em necessidade. E Paulo deu para eles o exemplo de Jesus, dizendo o seguinte: olha, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Deus abençoe, pastor Gabriel Ferreira. Então, Paulo evocou aqui o testemunho de Jesus. Jesus abriu mão da sua riqueza para que nós fôssemos os beneficiários da riqueza de Jesus. Ele se fez pobre e na pobreza de Jesus ele nos enriqueceu. Então, esta prontidão daqueles irmãos da Macedônia foi algo admirável diante de Paulo. Mas é o que eu disse. Estes irmãos se uniram a Paulo, atenderam o pedido de Paulo, porque Paulo tinha uma vida digna diante daquele povo. A vida de Paulo não era uma vida de aparência. Diante dos irmãos, eu sou santo. Fora dos irmãos, eu sou um homem comum do mundo, com todas as suas práticas. Não. Paulo não tinha duas caras. Paulo não era uma pessoa de dupla personalidade. Paulo não sofria de transtorno bipolar. Diante da comunidade da fé, um santo.
diante dos homens do mundo, um pecador. Não. Ele era santo lá diante dos irmãos, ele era diante do pecador, diante do inimigo, diante do parente, diante do desconhecido, qualquer lugar. Paulo se mostrou sendo a mesma pessoa. Então ele era alguém que tinha um testemunho, era alguém de fibra, de valor. E estes irmãos da Macedônia conheceram o caráter, a conduta, a seriedade de Paulo, por isso então se deram primeiramente a Deus e depois a eles, para socorrer e ajudar aqueles irmãos. E ele disse para que houvesse igualdade. No versículo 14 ele diz, mas para a igualdade neste tempo presente, a vossa abundância, quer dizer, a abundância dos irmãos da Macedônia, supra a falta dos outros, quer dizer, dos irmãos da Judeia, né? Para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Então, este é o sentido. E quando ele chega aqui, no versículo que eu li, o versículo 19, olha o que Paulo deixou escrito. Pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então, a honestidade era um ponto-chave na vida de Paulo. Exatamente neste tipo de procedimento, de situação, muitas pessoas que às vezes aparentam seriedade e honestidade, é justamente neste ponto que eles são provados e mostram-se desacreditados diante do povo. Por quê? Porque eles usam a necessidade de outros, falam em nome de outros, para socorrer a outros, quando, na verdade, o resultado daquele trabalho feito é para benefício pessoal. E quando as pessoas descobrem, as pessoas desacreditam, as pessoas ficam pensando como uma pessoa pode agir desta forma. Então Paulo disse aqui, não, nós zelamos pelo que é honesto. Como quem diz, eu não quero nada do que vocês separaram para os irmãos da Judeia. Tudo que vocês prepararam, arrecadaram, seja em valor financeiro, seja em mantimento, seja em roupa, seja o que for, que foi recolhido com esta intenção, tudo isto vai ser enviado para os irmãos da Judeia. Eles vão receber exatamente o que vocês arrecadaram. Não vai ficar nada retido. Não, porque eu fui o chefe da equipe que convoquei as pessoas para fazer este importante trabalho, então eu tenho também o meu direito. Não. Está agindo errado. Existem muitas pessoas que agem assim. E a gente observa, principalmente em tempos de calamidade, quantas vezes há calamidades, ou na seca, ou na cheia, em várias situações que acontecem, e fazem-se campanhas e arrecadam-se tantas coisas, com o objetivo de oferecer a quem está sofrendo. E quando arrecadam, nós começamos a observar as coisas sendo desviadas, um para aqui, um para ali, um para acolá, e daquilo que arrecadou, o mínimo possível é enviado àquelas pessoas para dizer que foi enviado a elas. Mas quando se descobre, onde está o que foi arrecadado? Desaparece como a poeira. Ninguém vê mais nada, ninguém sabe de nada. No meio da cristandade, infelizmente, acontecem essas coisas, porque o povo cristão é um povo de coração mole. Quando você diz a eles, você fala a eles que alguém está numa necessidade, numa dificuldade, é preciso de uma ajuda, as pessoas movidas pelo amor de Deus e pela compaixão, eles abrem o coração, abrem a mão e dão o necessário. E muitas das vezes, isto que é arrecadado não chega a quem precisa. Ao longo da vida de fé,
A gente tem encontrado isto aos montes. Mas Paulo aqui deixou uma coisa muito importante. Ele diz: pois zelamos o que é honesto. Eu pedi para vocês, dizendo que era para os irmãos da Judeia. Vocês abriram o coração, abriram a mão e deram o que estava dentro da possibilidade de vocês. Então, tudo que vocês fizeram com a intenção para os irmãos da Judeia foi levado para os irmãos da Judeia. Foi para eles? Foi. Então, chegou lá. E ninguém contradisse a Paulo. Ninguém se levantou a dizer: não, Paulo, você está falando isso aí, mas nós te conhecemos. Nós sabemos de alguma coisa sua aí que ficou assim meio que escondido, por debaixo de um pano aí. Não, com Paulo não tinha isso. Deus abençoe Daniel Amaro. Com Paulo não tinha isso. Ele diz: zelamos o que é honesto. E para avaliar a honestidade de Paulo, ele diz: primeiro, nós somos honestos, ele diz aqui, diante do Senhor. Em primeiro lugar, a nossa honestidade é para com Deus. Segundo lugar, a nossa honestidade, ela é também provada diante dos homens, portanto, diante de vocês. Vocês nos conhecem, vocês sabem a maneira como trabalhamos, vocês conhecem o nosso proceder, o nosso caráter, a nossa palavra. Vocês sabem que nós não negociamos com as palavras e não falamos com segundas intenções. Sempre que dizemos claramente o que é necessário. Seja uma palavra de Deus, seja, como neste caso aqui, um pedido para socorrer um povo necessitado. Então ele disse: zelamos o que é honesto. Honestidade não é dever, não é favor. Honestidade é obrigação de todo ser humano. Todo ser humano deveria viver e praticar a honestidade. Mas uma vida contaminada pelo pecado faz com que a honestidade se transforme em desonestidade. E aí, as pessoas aproveitam-se da fragilidade de outros e tiram proveitos para si. E se no nosso meio a pessoa não tiver tido a experiência de uma verdadeira conversão em Cristo Jesus, uma transformação total, completa, profunda, pode ficar arraigado no coração alguns resquícios de desonestidade. E no momento como este, esta porta se abre e as coisas acontecem. Agora, com Paulo, nós aprendemos aqui, nós precisamos primeiro ser honesto, zelar pelas coisas honestas, primeiro diante de Deus, porque a Deus ninguém engana, aos homens as pessoas enganam, mas enganam por pouco tempo também. Enganam hoje, enganam amanhã, um mês, um ano, mas um dia a coisa vem à tona e as pessoas tomam conhecimento de qual é a conduta ou a condição das pessoas. Então as pessoas têm que ter uma vida reta, quer dizer, uma vida sem curva. Eu sou honesto hoje, eu tenho que ser amanhã, eu tenho que ser depois, e depois, e depois. Eu fui no passado, eu tenho que ser no presente também. Não posso, em momento algum, ter um desvio de caráter. Se o meu compromisso foi amar e servir a Deus e ser fiel a Ele, a honestidade está na ordem do dia. Eu preciso, todos os dias, me levantar no propósito de zelar pelo que é honesto, praticar as coisas honestas diante dos homens, porque além dos homens, há um Deus que está me olhando, está me vendo. E se eu não agir dentro dessa honestidade, eu serei rejeitado pelo Senhor. Eu não vou ter acesso à presença de Deus. Embora usando o nome dele,
mas não tendo a comunhão com ele, porque me falta a honestidade. Então, Paulo, quando disse aqui, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então, Paulo não vivia, como eu disse a princípio, ele não vivia de aparência. Esta era a essência de Paulo. Era o princípio orientador da vida dele, era viver uma vida irrepreensível diante de Deus e diante das pessoas. Então, hoje nós precisamos ver assim. E o exemplo de Paulo é um exemplo para ser imitados por todos nós. Uma outra ocasião ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo aprendeu com Jesus, praticou o que aprendeu com Jesus. Ele não viu Jesus fisicamente, ele não participou da vida de Jesus fisicamente, mas o Jesus glorificado o chamou e o salvou, e esta experiência espiritual que Paulo teve com Jesus se traduziu no seu procedimento, na sua conduta, na sua vida, no seu dia a dia. E Paulo, nós estamos à semelhança de Paulo. Nós não vimos Jesus fisicamente, não partilhamos com ele, mas espiritualmente nós o recebemos, ele nos chamou a si, nos salvou, nos libertou. Hoje temos a plena certeza de que Jesus habita em nosso coração, ele disse que faria morada em nós. Então eu creio, você crê, nós cremos que Jesus habita no nosso coração. E à semelhança de Paulo, nós precisamos evidenciar os princípios que glorificam a Deus. E entre eles está aqui o que é honesto. Ele disse, zelamos pelo que é honesto. Agora, não era um zelo sem entendimento, porque o zelo sem entendimento, ele produz o mal. Era o que Paulo fazia antes da conversão. Ele cuidava que estava sendo zeloso diante de Deus ao fazer mal aos cristãos. Ele julgava que esta era a vontade de Deus. Então era o quê? Era um zelo que ele tinha, porém sem entendimento. Mas agora em Cristo ele adquiriu o entendimento. E agora ele diz, zelamos o que é honesto. Então, as coisas boas e direitas, nós primamos por elas. Nós estamos atentos a elas. Nós zelamos para que elas não caiam no esquecimento. Então aqui está um testemunho vibrante de Paulo. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Paulo não tinha que ficar preocupado quando ele estivesse falando qualquer coisa, que alguém dissesse lá um dito popular. Quem não te conhece, Paulo, que te compra? Não, era o contrário. Quem conhecia Paulo é quem dava testemunho da integridade que ele tinha, da transparência que havia na vida dele. Paulo não tinha cola nas mãos. As coisas passavam na mão de Paulo e eram direcionados para os fins desejados. Quando a pessoa tem cola na mão, aquilo que ele diz que é para terceiros, chega na mão dele e cola, e não sai mais. Então aí não há zelo, não há honestidade, não há credibilidade, não há verdade, não há transparência e não deve ser honrado, porque está agindo de maneira indecorosa diante do Senhor. Mas Paulo nos dá uma lição. Zelamos do que é honesto, primeiro, diante do Senhor, em segundo lugar, diante dos homens. As pessoas precisam ver a nossa vida, a nossa conduta, as nossas palavras, os nossos atos, e eles precisam ver em nós que há um comprometimento com a vontade de Deus. E quando eles observarem isto,
E lá na frente, ao passar de algum tempo, alguém citar o nosso nome, alguém vai dizer, eu conheço fulano. Eu sei da seriedade. Aquele tem crédito. Aquele é sincero. Aquele é transparente. Aquele não ilude, não engana, não mente, não enrola, não trapaceia as pessoas. Esse tem que ser o testemunho que nós precisamos deixar em vida por onde quer que tenhamos que passar. Deus abençoe a irmã Miriam Santos. Por onde temos que passar. Nós aqui estamos de passagem. Um tempo Deus nos permite estar num lugar, outro tempo Ele nos leva para outro, depois para outro, e para outro, e para outro. São poucas as pessoas que começam num lugar e ficam ali até o Senhor recolher. Mas uma grande parte, eles estão somente de passagem. Mas mesmo nesta passagem, eles têm que deixar ali, onde estão servindo a Deus, um testemunho de zelo, de honestidade, de pureza, de transparência e de fidelidade diante de Deus. Esse é o testemunho. Quando a gente olha ao longo da história, a gente vai encontrar pessoas que deixaram esse testemunho. Pessoas que tantas coisas passaram pelas mãos deles, mas nada colou, nada ficou. Foi só uma passagem. Veio dali, chegou aqui e daqui vai aonde é necessário. A quem precisa de um socorro, de uma ajuda, de um alento. Então esse é o procedimento. Por outro lado, nós conhecemos também aos montes, aqueles que neste tipo de trabalho se revelaram que não eram verdadeiros diante de Deus. E as pessoas o marcaram como alguém infiel e ingrato. Às vezes por uma campanha para uma necessidade de alguém, de um povo, de uma família, ou para uma necessidade do trabalho que está se fazendo, e as pessoas abrem o coração, abrem a mão, e depois quando vão ver, não foi feito nada, e o que as pessoas deram desapareceu. E não tem justificativa. Não tem a hombridade de dizer, olha, o que veio na minha mão, eu gastei, eu fui fraco nesse ponto. Não. Paulo dá-nos um exemplo. Quem é direito diante de Deus é direito diante dos homens. É fiel, é zeloso, é prudente, é sincero, é verdadeiro, pode às vezes até tendo necessidade, mas nunca vai usufruir aquilo que não lhe pertence. Vai confiar em Deus, porque Deus cuida de quem é fiel a Ele. Só passa por sofrimento, necessidade, até o tempo de Deus decidir quem vai socorrê-lo. E este momento chega para todos nós. Eu tenho experiência viva disso, nesta minha vivência na fé. Quantas situações eu já passei de dificuldade e a quantos Deus usou para ajudar, para socorrer, mas nunca teve cola aqui. O que passou aqui, passou. Nada ficou retido. Então, eu e você precisamos hoje dar esse testemunho. Viver os nossos dias, apesar que o espírito do mundo é o espírito de vantagem, querer mais, aproveitar, tirar de quem não tem muita sabedoria, muito conhecimento, é fácil de manipular, então vamos tirar de fulano, fulano tem e eu preciso, eu não tenho, então vou dar um jeito de tirar de fulano para mim. Esse é o espírito do mundo. Esse espírito não cabe no meio do povo de Deus. Se existe lá, não é povo de Deus. É um vulgo, é um povo estranho que está aparentando ser o que não é. Porque os que são em verdade, eles prezam pelo princípio fundamental da palavra de Deus. Então, sigamos por este caminho. Pois zelamos o que é honesto diante do Senhor, mas também diante dos homens. Seja você irmão, seja você irmã,
seja você qual for a sua função no reino de Deus. Preze pelo zelo, pela honestidade, pela sinceridade, pela pureza, pela fidelidade, pelo temor, pela submissão. E que a sua vida e as suas palavras sejam dignas de crédito de quem está à sua volta, de quem lhe conhece. Eles precisam saber que você é honesto, zeloso e fiel diante de Deus, que para você não existe negociata. Existe um trabalho prestado diante de Deus com uma alma voluntária. E o nome do Senhor, por esta condição de vida, será para sempre glorificado. E outros serão atraídos a Cristo pelo teu comportamento, pelo meu comportamento, pela nossa atitude, pelo caráter que eles veem em nós. Eles vão dizer, só mesmo sendo por Jesus, que esta pessoa vive no mundo com tantas facilidades, com tantas oportunidades de fazer determinadas coisas, mas não o fazem. Então esta pessoa representa Jesus aqui. Então eu vou seguir o Jesus que esta pessoa representa. É assim que o seu testemunho, que o meu testemunho, que o nosso testemunho possa atrair muitas pessoas para Cristo, para servi-lo com integridade, verdade, sinceridade e pureza. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.